Capítulo 3. O autor diverte o imperador e os grandes de um ou de outro sexo de forma deveras extraordinária. Descrição das diversões da corte de Liliput. O autor é posto em liberdade mediante a certas condições. O imperador quis um dia dar-me espetaculosa diversão, em que aquele povo vai além de todas as outras nações que visitei, quer na destreza, quer na magnificência, mas nada me divertiu tanto como ver os dançarinos de corda fazerem volteios sobre finíssimo fio, com o comprimento de 2 pés e 11 polegadas. As pessoas que executam esse trabalho são as que aspiram a grandes empregos e se supõem dignos de se tornarem favoritos da corte. Com esse intuito, se entregam desde tenra idade a esses nobres exercícios que convêm principalmente aos indivíduos de elevada categoria. Quando o importante cargo está vago, ou pela morte do que o desempenhava, ou por ter caído no desagrado do imperador, o que acontece frequentemente, apresentam uns 6 pretendentes um requerimento para lhe ser concedida licença de divertir em sua majestade e a corte com uma dança na corda, e aquele que saltar a maior altura sem cair é quem conquista o lugar. Acontece muitas vezes que se ordena também aos grandes magistrados que dancem, para provarem a sua habilidade e para darem a entender ao imperador que não perderam as suas faculdades. Flimnap, tesoureiro mor do império, passa por ter a habilidade de dar uma cabriola na corda, 1 polegada mais alto do que qualquer outro grande da corte. Viu por várias vezes dar o salto mortal a que damos o nome de Somerset, em uma minúscula tábua presa à corda e que não tem mais grossura do que uma guia ordinária. Essas diversões dão muitas vezes lugar a funestos desastres, a maioria dos quais é registrada nos arquivos imperiais. Eu próprio vi uns 3 pretendentes ficarem aleijados. O perigo, porém, é muito maior quando os próprios ministros recebem ordem para mostrar a sua habilidade, porque, fazendo esforços extraordinários para serem superiores a si mesmos e para colocarem mal os outros, dão quase sempre perigosas quedas. Asseguraram-me que, em 1 ano antes da minha chegada, Flimnap teria infalivelmente quebrado a cabeça se um dos coxins do imperador o não tivesse salvado. Há um outro divertimento, mas esse é apenas para o imperador, a imperatriz e o primeiro-ministro. O imperador coloca em cima de uma mesa 3 fios de seda separados uns dos outros com o comprimento de 6 polegadas. Um é carmesim, o outro amarelo e o terceiro branco. Os citados fios constituem prêmios para aqueles a quem o imperador quer distinguir com uma singular demonstração de sua magnificência. A cerimônia realiza-se na grande sala de recepção de Sua Majestade, onde os concorrentes são obrigados a dar uma prova do seu engenho, e de ordem tal que nada de semelhante eu vi em qualquer outro país do Velho ou do Novo Mundo. O imperador segura um bastão com as 2 extremidades voltadas para o horizonte, enquanto os concorrentes, adiantando-se sucessivamente, saltam por cima do bastão. Algumas vezes o imperador segura uma ponta e o primeiro-ministro a outra, e outras vezes só o primeiro-ministro é quem segura. Aquele que melhor realiza o salto demonstrando agilidade e leveza é recompensado com a seda carmesim. A amarela é dada ao segundo e a branca ao terceiro. Estes fios de que fazem talabarte servem-lhes depois de ornamento e, distinguindo-os do vulgo, dão-lhes grande prosápia. Tendo um dia o imperador dado ordem a uma parte do seu exército instalado na capital e nos arredores, para estar pronta a primeira voz, quis divertir-se de uma forma muito singular. Ordenou-me que me conservasse de pé como um colosso, com os 2 pés distanciados um do outro, quanto possível, porém sem que essa posição me incomodasse. Depois mandou ao seu general, velho capitão muito experimentado, que dispusesse em linha de batalha as tropas e que as fizesse passar em revista pelo meio das minhas pernas.
a infantaria a 24 de frente, a cavalaria a 16, tambores a rufar, bandeiras desfraldadas e lanças em continência. O corpo do exército era constituído por 3 homens de pé e 1000 de cavalo. Sua Majestade fez saber a todos os seus soldados, sob pena de morte, que observassem com respeito a mim durante a marcha o máximo rigor da ordenança, o que, no entanto, não impediu que alguns oficiais erguessem a cabeça, olhando-me quando passavam por debaixo. E, para confessar a verdade, os meus calções estavam em tal estado que lhes dei razão para desatarem a rir. Tinha apresentado ou enviado tantos memoriais e requerimentos para a minha liberdade, que por fim Sua Majestade expôs o assunto primeiramente à mesa do desembargo e depois ao Conselho do Estado, onde houve objeção apenas por parte do ministro Skirrish Bogolan, que sem razão alguma se declarou contra mim. Todo o resto do conselho, porém, foi-me favorável e o imperador apoiou esta opinião. O citado ministro, que era Galbert, como quem diz almirante, merecera a confiança do seu amo por ser hábil nos negócios públicos, mas era de índole áspera e excêntrica. Conseguiu que os artigos respeitantes às condições em que devia ser posto em liberdade seriam redigidos por ele. Esses artigos foram trazidos pessoalmente por Skirrish Bogolan, acompanhados de 2 subsecretários e de muitas pessoas de distinção. Disseram-me que me comprometesse sob juramento a observá-los, juramento feito primeiro à moda do meu país e em seguida à maneira decretada pelas suas leis, que consistia em conservar o artelho do meu pé direito na mão esquerda e pôr o dedo grande da mão direita no alto da cabeça e o polegar na ponta da orelha direita. Como, porém, há talvez curiosidade em conhecer o estilo daquela carta e em saber os artigos preliminares da minha libertação, traduzo aqui palavra por palavra todo o documento. Golbasto, Montmorin, Eulamé, Cordilo, Cheffin, Muli, Uli, Gué. Muito poderoso imperador de Lilliput, as delícias e o terror do universo, cujos estados abrangem 5.000 brustrugs, ou sejam, aproximadamente 6 léguas em redor, até os confins do globo, soberano de todos os soberanos, mais alto do que os filhos dos homens, cujos pés oprimem a terra até o centro, cuja cabeça chega ao sol, cujo relance de olhos faz tremer os joelhos dos potentados, carinhoso como a primavera, agradável como o verão, abundante como o outono, terrível como o inverno, a todos os nossos fiéis e amados súditos, saúde! Sua Majestade Altíssima propõe ao homem montanha os seguintes artigos, dos quais, como preliminar, será obrigado a fazer a ratificação por juramento solene. 1. O homem montanha não sairá dos nossos vastos estados sem nossa permissão escrita e autenticada com o nosso selo grande. 2. Não terá liberdade de entrar na nossa capital sem nossa ordem expressa, a fim de que os habitantes sejam avisados 2 horas antes para permanecerem encerrados em suas casas. 3. O referido homem-montanha limitará os seus passeios às nossas estradas principais, evitando passear ou deitar-se em algum prado ou seara. 4. Passeando pelas aludidas estradas, terá o máximo cuidado possível em não pisar o corpo de algum dos nossos fiéis súditos, nem os seus cavalos ou carruagens, e não agarrará nenhum dos nossos súditos sem que ele o consinta. 5. Se for necessário que algum dos correios do gabinete faça qualquer jornada extraordinária, o homem-montanha é obrigado a levar na algibeira o mencionado correio durante 6 dias, uma vez em todas as luas, e trazendo-o de novo, são e salvo, à nossa presença imperial, se tal lhe for requerido. 6. Será o nosso aliado contra os nossos inimigos da ilha de Blefuscu e fará todo o possível para fazer submergir a esquadra que eles atualmente preparam contra o nosso território. 7. O dito homem-montanha, às horas de descanso, prestará o seu auxílio aos nossos operários, ajudando-os a carregar grandes blocos de pedra para se concluírem os muros do nosso grande parque e outras construções imperiais. 8.
Depois de ter feito o solene juramento de observar estes artigos acima decretados, o dito homem-montanha terá uma ração de carne todos os dias e bebida suficiente para sustento de 1874 súditos nossos. Terá entrada livre perante a nossa individualidade imperial e outras demonstrações do nosso valimento. Dado no nosso passo em Belfaborac, aos 12 dias da 91ª lua do nosso império, prestei o juramento e assinei todos aqueles artigos com grande alegria, embora alguns não fossem tão honrosos como eu desejava, mas nisso via-se o efeito da malícia do almirante Skirrish Bogolan. Tiraram-me as correntes e fui posto em liberdade. O imperador deu-me a honra de assistir à minha libertação. Agradeci humildemente a mercê que Sua Majestade me havia feito, prostrando-me a seus pés, mas ele mandou que me levantasse nos termos mais amáveis possíveis. O leitor de certo pode notar que, no último artigo do auto da minha libertação, o imperador se comprometera a dar-me uma ração de carne e bebida que poderia bastar para o sustento de 1874 liliputianos. Algum tempo depois, perguntando a um cortesão, meu amigo particular, a razão que determinara aquele alimento, respondeu-me que os matemáticos de Sua Majestade, tomando a altura do meu corpo por meio de um quadrante e calculando a minha grossura, e achando-a em relação à sua como 1874, estão para um, inferiram da homogeneidade do seu corpo que eu devia ter um apetite 1874 vezes maior do que eles. Por esta exposição, pode o leitor avaliar o notável senso daquele povo e a economia sábia, exata e perspicaz do imperador. Capítulo 4. Descrição de Mildeno, capital de Liliput e do palácio do imperador. Conversa entre o autor e um secretário de Estado relativa aos negócios do império. O oferecimento que o autor fez ao imperador de servir nas grandes guerras. O primeiro requerimento que apresentei, depois de ter alcançado a minha liberdade, foi para obter licença de visitar Mildeno, capital do Império. O imperador deferiu, recomendando-me que não causasse dano algum aos habitantes, nem tampouco às moradias. O povo foi avisado por uma proclamação do desejo de que eu estava possuído de visitar a cidade. A muralha que a circundava era da altura de 2,5 pés e da espessura de 8 polegadas, pelo menos, de maneira que um carro podia andar por cima e dar a volta à cidade com segurança. Era flanqueada de fortes torres distanciadas uma das outras 10 pés. Passei por cima da porta ocidental e caminhei vagarosamente e de lado pelas duas ruas principais, levando apenas o colete vestido, receando que as abas do gibão fizessem algum estrago nos telhados e beirais das casas. Ia com o máximo cuidado para que não acontecesse pisar algumas casas que se encontravam pelas ruas, apesar das claras ordens expressas a toda a gente para que se fechasse em casa enquanto eu andasse de passeio. Os balcões, as janelas dos primeiros, segundos e terceiros andares, as da águas furtadas ou trepadeiras e os próprios beirais estavam tão apinhados de espectadores que vi logo ser enorme a população. Esta cidade forma uma espécie de quadrilátero, tendo cada lanço de muralha 500 pés de comprimento. As duas ruas maiores têm 5 pés de largura. As ruas pequenas, onde me não foi possível entrar, têm a largura de 12 a 18 polegadas. A cidade pode comportar 500.000 almas. As casas têm 3 ou 4 andares. As lojas e os mercados são bem sortidos. Em outros tempos havia boa ópera e excelente comédia. Como, porém, a liberalidade do príncipe não abrangesse os atores, decaíram. O palácio do imperador, edificado no centro da cidade, onde as duas principais ruas se encontravam, é rodeado de uma elevada muralha de 23 polegadas que está a 20 pés distanciado do edifício. Sua Majestade dera-me licença para eu transpor de uma pernada aquela muralha a fim de ver o seu palácio por todos os lados. O átrio exterior é um quadrado de 40 pés e compreende 2 outros átrios. É no mais interior que ficam os aposentos de Sua Majestade, que eu tinha grande desejo de ver.
Isso era difícil tarefa, visto como as portas maiores tinham apenas 18 polegadas de alto por 7 de largo. Demais, as construções do átrio exterior elevavam-se a 5 pés do terreno e tornava-se-me impossível dar uma pernada por cima delas, sem risco de quebrar a lousa dos telhados. Enquanto os muros me não dessem cuidado por serem solidamente construídos com pedras de 4 polegadas de espessura. O imperador, entretanto, tinha grande vontade de que eu visse a magnificência do seu palácio. Só, porém, ao cabo de 3 dias é que me encontrei em estado de satisfazê-lo depois de haver cortado com o meu canivete alguma das maiores árvores do Parque Imperial, afastado da cidade 50 toesas aproximadamente. Dessas árvores fiz 2 tamboretes com 3 pés de altura cada um e tão fortes que pudessem aguentar-me o peso do corpo. Sendo a população novamente prevenida, tornei a atravessar a cidade e dirigi-me para o palácio, levando na mão os tamboretes. Quando cheguei a um dos lados do átrio exterior, subi para um tamborete e segurei o outro. Passei este por cima dos telhados e coloquei-o delicadamente no chão, no espaço que havia entre o primeiro e o segundo átrio, que tinha 8 pés de largura. Em seguida, passei muito comodamente por cima das construções, servindo-me dos tamboretes, e quando encontrei do lado de dentro, tirei com um gancho o tamborete que ficara do lado oposto. Deste modo, consegui chegar até o átrio mais interior, onde, deitando-me de lado, meti a cara por todas as janelas do primeiro andar, que tinham deixado ficar abertas de propósito, e vi os mais magnificentes aposentos que imaginar-se possa. Vi também a imperatriz e as jovens princesas nos seus quartos, rodeadas da sua comitiva. Sua Alteza Imperial dignou-se sorrir-me graciosamente e deu-me pela janela a mão para o beijar. Não pormenorizei aqui as curiosidades que se encerravam nesse palácio. Reservo isso para a obra de maior tomo e que está quase pronta a entrar no prelo, contendo uma descrição geral desse império, desde a sua fundação, a história dos seus imperadores durante um longo número de séculos, observações sobre as suas guerras, políticas, leis, literatura e religião do país, as plantas e os animais que aí se encontram, usos e costumes dos habitantes, com muitos outros assuntos prodigiosamente curiosos e excessivamente úteis. O meu fim agora é apenas referir-me ao que me aconteceu durante uma permanência de quase 9 meses naquele maravilhoso império. 15 dias depois de haver recuperado a liberdade, recebi a visita de Kelder Sal, secretário de Estado encarregado das missões particulares, que veio apenas acompanhado de um criado. Deu ordem para que o coxo esperasse a certa distância e pediu-me que lhe concedesse 1 hora de audiência. Propus-lhe deitar-me no chão para que pudesse ficar à altura dos meus ouvidos. Ele, porém, preferiu que eu tomasse na palma da mão durante a conversa. Principiou por me felicitar pela minha liberdade, dizendo que podia gabar-se de ter contribuído um pouco para tão feliz resultado. Em seguida, acrescentou que, se não for o interesse que a corte tomara, não seria tão depressa que eu a obteria prosseguindo. Embora o nosso estado pareça florescente aos olhos do estrangeiro, o que é certo é que temos 2 grandes males a debelar. De dentro, uma poderosa facção, de fora, a invasão de que estamos ameaçados por um formidável inimigo. Com respeito ao primeiro, preciso é que saiba que há 70 luas existem 2 partidos contrários neste império, sob os nomes de Thermic Sun e Islamic Sun, termos derivados de altos e baixos tacões dos seus sapatos, pelos quais se distinguem. Não falta quem seja de opinião, é fato que os tacões altos são mais conformes à nossa antiga Constituição. Apesar disso, Sua Majestade resolveu servir-se apenas dos tacões baixos na administração do governo e em todos os cargos que dependem da coroa. Pôde mesmo verificar que os tacões de Sua Majestade Imperial são pelo menos mais baixos um drur do que os de qualquer outra pessoa da corte. O drur é aproximadamente a 14ª parte de 1 polegada. O ódio dos 2 partidos, continuou Kelder Sal, estão em tal grau que não comem, não bebem juntos, nem se falam.
temos quase que a certeza de que os Tramakin Suns, ou Tacões Altos, são em maior número do que nós. A autoridade, porém, está na nossa mão. Contudo, andamos suspeitosos de que Sua Alteza Imperial, o presuntivo herdeiro da coroa, tem alguma inclinação para os Tacões Altos. Pelo menos tivemos ocasião de ver em que um dos tacões é mais alto do que o outro, o que faz coxar um pouco. Ora, no meio dessas dissensões intestinas, estamos ameaçados de uma invasão pelo lado da ilha de Blefuscu, que é outro grande império do universo, quase tão grande e tão poderoso como este. Porque, segundo temos ouvido a dizer, há outros impérios, reinos e estados no mundo, habitados por criaturas humanas tão grandes e tão altas como vós. Os nossos filósofos, porém, põem suas dúvidas e preferem conjecturar que caísses da lua ou de alguma estrela, porque o que é fato é que meia dúzia de mortais do nosso tamanho consumiria em pouco tempo toda a fruta e todo o gado dos estados de Sua Majestade Imperial. Demais, os nossos historiógrafos, as 6.000 luas, não fazem referência a outras regiões, senão aos dois grandes impérios de Lilliput e de Blefuscu. Estas duas poderosas potências têm, como ia dizendo, andado empenhadas durante 36 luas, numa guerra muitíssimo acesa e motivada pelo seguinte: toda a gente concorda em que a maneira primitiva de partir os ovos antes de serem comidos é bater com eles no rebordo de qualquer prato ou copo. Mas o avô de Sua Majestade Imperial, em criança, estando para comer um ovo, teve a infelicidade de cortar um dedo, o que deu motivo a que o imperador, seu pai, lavrasse um decreto em que ordenava aos seus súditos, sob graves penas, que partissem os ovos pela extremidade mais delgada. Este decreto irritou tanto o povo que, consoante narram os nossos cronistas, houve por essa época 6 revoltas, em uma das quais um imperador perdeu a coroa. Estas questiúnculas intestinas foram sempre fomentadas pelos soberanos de Blefuscu, e quando as sublevações foram sufocadas, os culpados refugiaram-se neste império. Pelas estatísticas que se fizeram, 11.000 homens em diversas épocas preferiram morrer a submeter-se ao decreto de partir os ovos pela extremidade mais delgada. Foram escritas e publicadas centenas de volumosos livros acerca deste assunto, mas os livros que defendiam o modo de partir os ovos pela extremidade mais grossa foram proibidos desde logo, e todo o seu partido foi declarado incapaz de exercer qualquer função pública. Durante a ininterrupta série daqueles motins, os imperadores de Blefuscu fizeram frequentes recriminações por intermédio dos seus embaixadores, acusando-nos de praticar um crime, violando um preceito fundamental do nosso grande profeta de Strog, no 54º capítulo de Brum de Clau, que é o seu Corão. Isto, porém, foi considerado como uma simples interpretação do sentido do texto, cujos termos eram que todos os fiéis quebrarão os ovos pela extremidade mais cômoda. Na minha opinião, deve deixar-se à consciência de cada um a resolução de qual seja a extremidade mais cômoda, ou pelo menos é a autoridade do soberano magistrado que compete resolver. Ora, os partidários da extremidade mais grossa, que se encontravam exilados, viram tanta deferência na corte do imperador de Blefuscu e tanto auxílio e apoio ao nosso próprio país, que se seguiu uma guerra sanguinolenta entre os dois impérios, guerra que durou 36 luas, com vários êxitos para cada uma das partes. Nesta guerra, perdemos 40 naus de linha e um grande número de navios com 30.000 dos nossos mais valentes marinheiros e soldados. Dá-se como certo que a perda sofrida pelo nosso inimigo não foi inferior. Seja como for, o que é fato é que os Blefuscu preparam agora uma temível esquadra para operar um desembarque nas costas do nosso império. Ora, Sua Majestade Imperial, tendo a máxima confiança na nossa coragem e tendo altíssimo apreço à vossa força, pediu-me que vos pormenorizasse todos esses assuntos, a fim de saber quais as vossas disposições a respeito de semelhante assunto. Respondi ao secretário, limitando-me a enviar ao imperador as minhas muito humildes homenagens e dando-lhe a entender que estava disposto a sacrificar a vida para defender a sua sagrada personalidade e o seu império contra todas as empresas e invasões dos seus inimigos.
Despediu-se depois, muito satisfeito com a minha resposta. Capítulo 5. O autor opõe-se ao desembarque dos inimigos por meio de um extraordinário estratagema. O imperador concede-lhe um grande título honorífico. O imperador de Blefuscu envia embaixadores a solicitar a paz. Incendiam-se os aposentos da imperatriz. O autor concorre muito para extinguir o incêndio. O Império de Blefuscu é uma ilha situada ao norte de Lilliput e está dele separada apenas por um canal que tem 400 toesas. Nunca ouvira, e como corria o boato do projetado desembarque, tomei as máximas cautelas para não aparecer desse lado, receoso de que fosse descoberto por algum navio do inimigo. Dei parte ao imperador de um projeto que elaborara havia pouco tempo para me tornar senhor de toda a frota inimiga que, segundo os relatórios daqueles que haviam sido mandados em reconhecimento, estava no porto, pronta a fazer-se de vela ao primeiro vento favorável. Consultei os mais experientes marinheiros para que soubessem qual a profundidade do canal e disseram-me que ao centro na maré cheia tinha de profundidade 70 glangruffs, que equivalem a 6 pés de medida europeia, pouco mais ou menos. E em outros pontos 50 glangruffs, o máximo. Encaminhei-me secretamente para a costa nordeste, fronteira Blefuscu, e deitando-me de trás de uma colina, assestei o óculos e vi a frota inimiga, que era constituída de 50 navios de guerra e um avultado número de transportes. Afastando-me em seguida, dei ordem para fabricar em grande quantidade de cabos, o mais fortes possíveis com barras de ferro. Os cabos deviam ser pouco mais ou menos da grossura de um cordel dobrado e as barras do comprimento e grossura de uma agulha de fazer meia. Tripliquei o cabo para tornar ainda mais forte e pela mesma razão torci juntamente 3 barras de ferros e a cada uma delas apliquei um gancho. Voltei à costa nordeste e, metendo debaixo de gibão os sapatos e as meias, entrei no mar. A princípio, entrei pela água com a maior presteza possível e depois nadei até o centro umas toesas, de maneira a achar pé. Cheguei junto da frota em menos de 30 minutos. Os inimigos ficaram tão aterrados com a minha presença que saltaram todos dos navios como rãs e fugiram para a terra. Calculeis o número em 30.000 homens, pouco mais ou menos. Tratei então de segurar cada nau pela proa com um gancho preso a um cabo. Enquanto andava nesta faína, o inimigo deu uma descarga de milhares de flechas, muitas das quais me atingiram na cara e nas mãos, e que além da excessiva dor que me produziram, deveras embaraçaram a minha tarefa. O que me dava mais cuidado eram os olhos, que ficariam infalivelmente perdidos se me não lembrasse logo de um expediente. Em uma das algibeiras tinha uns óculos. Tirei-os e coloquei-os mais depressa que pude. Armado com este elmo de novo gênero, continuei o meu trabalho, não fazendo caso da contínua granizada de flechas que caía em cima de mim. Colocados todos os ganchos, principiei a rebocá-los. O trabalho, porém, resultou inútil, visto como os navios estavam ancorados. Puxei logo do canivete e cortei todas as amarras. Feito isto, num abrir e fechar de olhos, fui cercando muito à vontade 50 dos maiores navios e arrastei-os comigo. Os blefuscudianos, que não podiam adivinhar qual fosse o meu propósito, ficaram igualmente surpreendidos e confusos. Não me tinham visto cortar as amarras e julgaram que a minha ideia era deixá-los flutuar ao sabor do vento e da maré, fazendo-os se entrechocarem. Quando, porém, viram que eu rebocava toda a esquadra, soltaram gritos de raiva e de desespero. Tendo caminhado por algum tempo e achando-me fora do alcance das suas flechas, parei um pouco para tirar todas aquelas que se me tinham cravado no rosto e nas mãos. Depois, conduzindo a minha presa, tratei de me dirigir ao porto imperial de Lilliput. O imperador, com toda a sua corte, estava na praia aguardando o êxito da minha empresa. Viam ao longe uma armada que se acercava. Como, porém, a água me dava pelo pescoço, não notaram que era eu quem conduzia até eles. O imperador julgava que eu tinha perecido e que a esquadra inimiga se aproximava para operar o desembarque.
Os seus temores, porém, em breve foram dissipados, porque, tendo encontrado o pé, viu-me à frente de todas as naus e ouviram-me gritar com toda a força dos meus pulmões: Viva o muito poderoso imperador de Lilliput! Assim que cheguei à terra, este soberano elogiou-me infinitamente e logo em seguida me fez Nardak, que é o mais honroso título honorífico existente entre eles. Sua Majestade pediu-me que lhe satisfizesse o desejo de se assenhorear dos outros navios inimigos e de os conduzir aos seus portos. A ambição deste príncipe ficava satisfeita com a posse de todo o império de Blefuscu, para o reduzir à província do seu império e fazê-la governar por um vice-rei. Mandou matar todos os exilados partidários da extremidade mais grossa e constranger os seus povos a quebrarem os ovos pela extremidade mais delgada, o que faria chegar à monarquia universal. Tratei de dissuadi-lo dessa ideia baseando-me em razões políticas e justiceiras e neguei-me energicamente a tornar-me instrumento para oprimir a liberdade de um povo livre, nobre e corajoso. Quando foi apresentado este assunto ao conselho, a parte mais sensata apoiou o meu parecer. Esta declaração franca e desassombrada era tão oposta aos projetos e à política de Sua Majestade Imperial que era difícil obter perdão para mim. Falaram a este respeito no conselho de uma forma muito artificiosa e os meus inimigos secretos valeram-se disso para me perder. É bem certo que os mais importantes serviços prestados aos soberanos são depressa esquecidos quando seguidos de uma recusa em os auxiliar cegamente em suas paixões. Perto de 3 semanas depois da minha memorável expedição, chegou de Blefuscu uma solene embaixada trazendo propostas de paz. O tratado em breve ficou concluído em condições deveras vantajosas para o imperador de Lilliput. A embaixada era constituída por 6 fidalgos, com uma comitiva de 500 pessoas, e pode dizer-se sem exagero que a sua entrada correspondeu à grandeza de seu amo e à importância da negociação. Depois de feito o tratado, Suas Excelências, tendo sabido secretamente os bons serviços que prestaram ao país pelo modo por que falei ao imperador, fizeram-me uma cerimoniosa visita. Principiaram por me fazer os maiores elogios acerca do meu valor e da minha generosidade e convidaram-me em nome de seu amo para ir viver em Blefuscu. Agradeci-lhes e pedi-lhe que se apresentassem os meus mais humildes respeitos à Sua Majestade Blefuscudiana, cujas brilhantes virtudes eram universalmente conhecidas. Prometi visitar Sua Majestade antes de regressar ao meu país. Passados alguns dias, pedi licença ao imperador para fazer os meus cumprimentos ao grande soberano de Blefuscu. Respondeu-me com a maior frieza que fosse quando me apetecesse. Esqueci de me dizer que os embaixadores me haviam falado por intermédio de um intérprete, visto que as línguas dos 2 países são muito diferentes uma da outra. Qualquer das nações gaba a antiguidade, a beleza e a força do seu idioma e despreza o outro. No entanto, o imperador, orgulhoso da vantagem que obtivera sobre os Blefuscudianos pela tomada da sua esquadra, obrigou os embaixadores a apresentarem as suas credenciais e a fazerem a sua locução em língua liliputiana. E, como verdade seja dito, que em virtude do tráfico e do comércio que existem entre os 2 países, da recepção mútua dos exilados e do costume em que os liliputianos estão a mandar flor de sua nobreza a Blefuscu, a fim de se educar e aprender os seus exercícios a poucas pessoas de distinção no império de Lilliput e também pouquíssimos negociantes ou marinheiros nas praças marítimas que não falem as 2 línguas. Por então, tive ensejo de prestar a Sua Majestade Imperial assinalado serviço. Fui acordado certa ocasião, devia ser perto de meia-noite, com os gritos de uma multidão que se juntara à porta da minha casa. Ouvi frequentemente a palavra Burgum. Alguns cortesãos, abrindo passagem por entre a multidão, imploraram-me que, sem detença, me dirigisse ao palácio e que lavrava incêndio nos aposentos da imperatriz por descuido de uma das suas aias que adormecera lendo um poema blefuscudiano.
Levantei-me imediatamente e dirigi-me ao palácio com certo custo, para que não pisasse ninguém na minha passagem, o que consegui. Quando cheguei, vi que já se tinham aplicado as escadas às paredes dos quartos e estavam bem fornecidos de baldes. A água, porém, ficava muito longe. Esses baldes deviam ter talvez o tamanho de dedais e o pobre povo acarretava-os com a máxima solicitude. O incêndio lavrava já com bastante intensidade e aquele magnífico palácio seria infalivelmente reduzido a cinzas se por uma extraordinária presença de espírito me não ocorresse de repentina ideia. Na noite precedente, tinha bebido em grande quantidade um certo vinho branco chamado Glimmy Green, importado de uma província de Blefuscu e que tem grandes propriedades diuréticas. Desatei então a urinar em tal abundância e dirigi o jato com tanto acerto e tão apropositadamente que dentro de 3 minutos o fogo estava completamente apagado e o resto daquele soberbo edifício, que custara somas imensas, ficou preservado de tal incêndio. Não sabia se o imperador veria com bons olhos o serviço que acabava de prestar-lhe, porque, consoante as leis fundamentais da nação, era um crime capital e digno da pena de morte verter água nas proximidades do palácio imperial. Fiquei, porém, tranquilo quando soube que Sua Majestade dera ordem ao grão-juiz para me enviar cartas de agradecimento. Disseram-me depois que a imperatriz, experimentando um grande terror pelo ato que praticara, fora transportada para o lado mais afastado do átrio e se resolvera a nunca mais habitar os aposentos que eu ousara macular com ação desonesta e imprudente.